Oi, vamos abrir as nossas Bíblias? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, o capítulo 27, e nós vamos fazer a leitura do versículo 33 até o versículo 40, que vai tratar sobre a crucificação. Mateus, capítulo 27, do versículo 33 ao 40, que diz: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destrói o santuário e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus, e desce da cruz. Vamos orar nesse momento? Deus de amor, soberano, poderoso Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, ó Deus, lendo a Tua palavra, que nós possamos nos alimentar espiritualmente, ó Pai, do que vai ser dito, do que foi lido, ó Pai, que o Senhor agora neste momento possa estar me abençoando, abençoando aqueles que estão ouvindo, ó Pai. Toma as rédeas da situação, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Farta-nos com a Tua palavra, ó Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Meus queridos, eu queria tratar de 7 palavras que é chamada as 7 palavras da cruz. Estava lendo o livro de John Stott, um livro muito bom a ser lido, e me deparei com essas 7 frases que é conhecida pelas igrejas, as 7 palavras da cruz. Essas 7 palavras, na verdade, são 7 frases, das quais eu tenho aqui, que são a oração por seus executores, a salvação de um criminoso, a recomendação de sua mãe, o grito de abandono, a agonia da sede, o brando de triunfo e a entrega final. Eu gostaria de estar tratando uma a uma, com poucas palavras. O nosso tempo é pouco, né? Sabendo que o culto é online, nós sabemos das dificuldades, é um pouco difícil, quando a gente tem o contexto de uma igreja, todos ali é um momento gostoso, mas a gente não pode deixar de estar falando de Deus, falando de Cristo, independente das circunstâncias. Eu dou graças a Deus pela tecnologia sendo bem usada. E vamos tratar então sobre essas 7 frases. A primeira frase é a oração por seus executores. E ela está escrita no livro de Lucas 23:34, que diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Realmente aquele povo não estava sabendo mesmo o que estava fazendo, mas eles estavam fazendo. Eles estavam crucificando uma pessoa inocente, estavam matando uma pessoa que eles conheciam, sabia que Jesus Cristo ele também pregava nas sinagogas, era um homem muito conhecido, operador de milagres, e mesmo assim naquele momento, aqueles executores todos que estavam ali vendo Jesus no madeiro não estavam se arrependidos. Com certeza a crucificação era uma coisa costumeira ali em Israel por causa da conduta romana que existia ali, a forma deles tratarem as pessoas. E Jesus Cristo naquele momento de agonia, de dor, a palavra de Jesus Cristo fala que balançavam a cabeça e quem é esse? Era de tristeza. Mas aí naquele momento a gente vê o grande amor de Cristo, que ele fala assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus está fazendo uma oração para os executores. É difícil até de pensar esse momento. Uma pessoa vai te executar e você vai orar por ela
para o bem dela, para perdoarem o que ela está fazendo, embora estejam fazendo. A segunda que nós vamos falar é a salvação de um criminoso. Ela está em Lucas, o capítulo 23, apenas o versículo 43, que diz: Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então nós temos ali Jesus, uma multidão xingando, uma multidão jogando pedra, xingando, falando se ele é Deus mesmo, se ele é o Filho de Deus mesmo, e Jesus toda a vida caminhando falando aquilo, e agora nesse momento ele olha para um criminoso. Nós sabemos a história, esse criminoso, em uma de suas falas, ele fala que eles são pecadores, eles estão ali pelo motivo, mas ele fala que Jesus estava ali, mas não tinha motivo algum para Jesus estar naquele madeiro. Então ele pede para Jesus: lembra de mim quando chegar no paraíso. E aí Jesus responde para ele: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. É Jesus Cristo orando pelaquela multidão que estavam executando o próprio Cristo. E agora ele fala para aquele criminoso, porque ele acreditou que Jesus era o Salvador, e ele pede: lembra de mim? E Jesus fala: não, hoje mesmo, hoje você vai estar comigo no paraíso. Esse é Jesus Cristo, fazendo, embora um momento mais difícil da sua vida, acho que um momento mais difícil é que nós não podemos nem imaginar, e ele ali está curando, ainda está tratando das pessoas. E a terceira é a recomendação da sua mãe. Jesus Cristo está ali, a cabeça fervendo, o corpo surrado, mutilado, está amarrado no madeiro, com pregos nas mãos, pensando na multidão, pensando naquele criminoso, e agora ele olha para a mãe dele naquela multidão, e ele fala assim, no livro de João 19, o versículo 26 e 27, ele fala assim: disse Jesus à sua mãe: aí está o seu filho, e ao discípulo: aí está a sua mãe. Jesus viu que a sua mãe ficaria desamparada, mas Jesus ainda assim, sabendo o que estava acontecendo com ele, ele olha para a mãe dele e fala assim: ó, João, cuida da minha mãe. Mãe, vai com João. João vai cuidar de você. Eu agora, fisicamente, eu não posso, porque eu tenho que cumprir a minha missão, que é a cruz da qual você falou. Esse é Jesus Cristo, cuidando da multidão, cuidando da mãe dele, salvando um criminoso. Mas em que momento que ele está fazendo isso? Ele está fazendo no pior momento da sua vida, no momento de crucificação. O quarto é o grito de abandono. Está escrito no livro de Mateus, o capítulo 27, o versículo 45 e o 46, que diz: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus está dizendo: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Por que me abandonastes? A verdade é que ninguém sabe por que Jesus falou este momento. Por que me abandonaste? Existem especulações sobre aquele momento. E uma coisa que eu escutei uma vez de um pastor, que Jesus Cristo, naquele momento, que ele estava pagando o nosso pecado, aquele preço, todo o pecado do mundo, todo o pecado mesmo do mundo, do passado, do presente e do futuro, estavam na pessoa de Jesus Cristo. E a gente percebe: Jesus, por que me abandonaste? Então a especulação é que Deus, naquele momento, se olhasse para Jesus como Jesus pecador, embora é difícil pensar essa frase, Jesus pecador, mas naquele momento ele teve que assumir tudo. As dores ele assumiu na carne, e ele também assumiu a dor do rompimento com Deus, porque o pecado traz o rompimento com Deus. A gente percebe Adão e Eva ali, quando eles pecaram, houve a ruptura. Saíram do jardim do Éden, não podem entrar mais, agora vão ter que viver do suor do trabalho. A gente conhece a história,
e houve assim aquela ruptura. Jesus teve essa ruptura também. Ele teve esse sofrimento também de se afastar de Deus naquele breve momento. E aí aquele grito de abandono. Essa é uma especulação do qual eu acredito muito e é muito interessante. A quinta é a agonia da sede. No livro de João 19, versículo 28, ele diz, Jesus disse, tenho sede. Por que ele pediu a água? A gente pode imaginar que sim, ele teve sede, ele estava sendo crucificado, sangrando muito, deu sede, eu preciso beber água. A palavra fala que os romanos deram ali uma esponja de vinagre e vinho, misturado vinho com vinagre. E Jesus recusou aquela bebida. Talvez seja no livro de Salmos, capítulo 69, o versículo 21, registra bem. Talvez Jesus estava falando aquilo, ele estava voltando lá atrás, estava salmodiando. E um dos recursos que eu achei aqui é o livro de Salmos 69, 21, que registra. Puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre. É o que está escrito no livro de Salmos. Mas Jesus Cristo estava com sede corporal, mas também ele tinha sede espiritual. Nós sabemos que no livro de João 7,37, Jesus assume e ele fala assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então nós estamos falando de um homem que é um manancial de água, que é um manancial de vida, e agora neste momento está seco, agora nesse momento falta água, neste momento falta vida, porque Jesus está assim caminhando para a morte de cruz, a morte pesada, carregando todos os nossos pecados de uma forma brutal e de uma forma majestosa, da qual somente Deus para fazer isso. O sexto é o branido do triunfo. Jesus Cristo, no livro de João, o capítulo 19, versículo 30, ele diz, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Então Jesus prova aquele isopo de vinagre e ele fala, está consumado. Então a palavra de Deus, as escrituras, o que os profetas escreveram, tudo que era para acontecer, aconteceu. E Jesus Cristo afirma, está consumado, acabou. E aí na sétima, nós temos aqui a entrega final. Jesus fala naquele momento que está consumado, fecha-se a história, e aí vem a hora da entrega final, que aqui está no livro de Lucas, capítulo 23, e o versículo 43, que diz, Jesus brandou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou e entregou o espírito, e Jesus morre. Jesus está morto. E o mais maravilhoso, o mais incrível, a coisa inacreditável a um ser humano, depois de 3 dias, esse Jesus que falou está consumado, retorna à vida. Nós conhecemos a história, esse Jesus volta a conversar com os apóstolos, os discípulos, ele fica por 40 dias ali ensinando ainda mais o povo de Deus, ali os apóstolos e os discípulos. Esse é Jesus Cristo, quem salva, quem cura, quem perdoa. Amém, igreja? Eu gostaria de estar salientando também, para nós estarmos pensando nos dias atuais, nas 3 primeiras frases que foi dita, que é a frase, a oração por seus executores. A gente tem feito oração pelas aquelas pessoas que executam algo contra nós, às vezes falam mal de nós, às vezes nós sabemos que tem uma pessoa ou um parente que
não nos quer bem, nós temos orado por essa pessoa. Jesus Cristo orou pelos seus executores. Graças a Deus ninguém quer nos executar, mas sempre tem alguma pessoa que não, às vezes não nos suporta, ou algo acontece. Qual que é a nossa função como seguidores de Cristo? É orar por essas pessoas. E também a segunda frase diz, a salvação de um criminoso. Nós sabemos e conhecemos, às vezes temos parente que às vezes saem da cadeia e era um criminoso, paga o preço, mas o que a gente tem feito? Será que nós conseguimos perdoar uma pessoa que pagou o preço e agora está solto, está andando, está caminhando entre a gente? Será que a gente vai olhar para aquela pessoa com os olhos tortos ou nós vamos olhar como Jesus olhou? A pessoa arrependida, ela merece estar junto conosco. Eu fico imaginando no termo igreja, se de repente entra na igreja uma pessoa que nós sabemos, aquela pessoa era um criminoso, fez algo de muito ruim, pagou um preço e agora está solto e se arrepende. Qual que é o teu olhar? Como cristão, qual é o seu pensamento? Nosso pensamento tem que ser como o de Cristo. É perdoar, é chamar, falar, vem, o seu lugar é na igreja, o seu lugar é conosco, vamos caminhar. Eu sei que às vezes os nossos pensamentos, nós tememos, vivemos num mundo onde a violência é muito grande e temos que sim, tomar muito cuidado, mas nós temos que também pedir sabedoria do alto para nós estarmos trabalhando nesse sentido. Amém? E por último, eu gostaria de salientar também a terceira, a recomendação de sua mãe. Jesus ali está cuidando da mãe dele no momento de morte, entrega a mãe para João para que João cuidasse dela quando Jesus não, com a partida de Jesus. Aí a minha pergunta é, como está a nossa família? A pergunta é, como nós estamos tratando as nossas mães? Como nós estamos tratando os nossos pais? Como nós estamos tratando os nossos filhos e as nossas filhas? Como está a convivência dentro de casa? Está boa? Está difícil? Que nós possamos pedir para que Deus nos ilumine, nos dê sabedoria, né, como chefes de casa, para podermos caminhar com Cristo e levar os nossos filhos juntos, e que nós possamos orar para que os nossos filhos cresçam também em sabedoria, cresçam com o temor do nome de Deus, do nome de Jesus Cristo, e que nós possamos caminhar juntos, meus amados. Essa é a mensagem de hoje. Que nós possamos estar pensando na família, pensando naqueles que fizeram mal, mas estão arrependidos. Que nós possamos estar pensando também naqueles que às vezes querem o nosso mal, falam mal de nós, que nós possamos perdoar, que nós possamos fazer a imitação de Cristo, como Paulo falou, sede imitadores de mim, como eu sou de Cristo, que nós possamos também imitar Cristo nos momentos difíceis, nos momentos que nós teremos que tomar decisões, que nós possamos tomar decisões pensando na pessoa de Cristo. Amém? Fique com Deus. Boa noite.